Existe uma culpa que não foi gerada pelo Espírito Santo. Ela tem a voz da piedade, usa linguagem bíblica, aparece dentro do templo, às vezes sai da boca de pessoas que genuinamente acreditam estar te ajudando, mas ela não vem de Deus. Ela vem de uma teologia incompleta que aprendeu a nomear pecado com precisão cirúrgica, mas nunca aprendeu a nomear dor com igual cuidado. E o estrago que essa culpa falsa causa no coração de um cristão é silencioso, profundo e duradouro. Porque não é fácil se defender de uma acusação que vem embrulhada em versículo. Não é fácil contestar uma condenação que chega com um tom de conselho pastoral, com o peso de uma autoridade espiritual que você aprendeu a respeitar, com a aparência de cuidado com a sua alma. Quando a acusação vem de fora, você consegue avaliar a fonte. Quando ela vem de dentro, de uma voz que internalizou anos de pregação torta, ela parece ser a própria consciência falando. E aí você para de questionar se a acusação é justa. Você simplesmente a obedece. Você carrega. Durante anos, pessoas sinceras têm saído de cultos, de conversas, de relacionamentos dentro da própria igreja, carregando condenação por coisas que Deus nunca condenou. Carregando vergonha por reações que eram humanas, legítimas e, às vezes, até sábias. Carregando o peso de uma espiritualidade performática que exige que o cristão apareça inteiro quando está partido, que sorria quando está sangrando, que confesse gratidão quando está no chão. O problema não é que essas pessoas estejam longe de Deus. O problema é que alguém as convenceu de que a dor que elas sentiam era distância de Deus, quando na verdade era apenas dor. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Dor não é distância. Sofrimento não é sinal de desobediência. E o cristão que aprende a confundir as duas coisas vai acabar fugindo de Deus exatamente nas temporadas em que mais precisaria correr para Ele. Você precisa ouvir isso hoje com toda a clareza que a palavra permite. Há coisas pelas quais você sofre que Deus nunca chamou de pecado. Nunca. E se alguma voz, de um púlpito, de uma família, de um líder, ou da sua própria cabeça, formada por décadas de religião sem precisão, já te disse que aquela experiência específica era sinal de desobediência, é preciso abrir a Escritura e submeter essa sentença ao único juiz que tem autoridade para proferi-la. Não ao pregador que te conhece há 10 anos, não ao líder de célula que tem boas intenções, não à voz interna que aprendeu a acusar com sotaque espiritual, à palavra, ao texto, ao Deus que se revelou com precisão suficiente para que você saiba o que Ele chama de pecado e o que Ele não chama. Você tem carregado como culpa aquilo que Deus chamou de cruz? A primeira coisa pela qual cristãos sofrem e que Deus nunca chamou de pecado é se afastar de familiares que ferem. Esse é provavelmente o tema mais mal ensinado dentro das igrejas evangélicas brasileiras. Porque existe um versículo que todo mundo conhece, que todo mundo cita e que pouquíssimas pessoas entendem com a precisão que o texto exige. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20:12. Esse mandamento é real, é sério, tem o peso de lei dada diretamente por Deus a Moisés no Sinai e é repetido no Novo Testamento por Paulo em Efésios 6:2, com a observação de que é o primeiro mandamento que vem acompanhado de promessa. Não existe espaço para diminuir a seriedade desse mandamento. Mas em algum momento da história da pregação cristã, esse mandamento foi distorcido de uma forma que transformou honra em submissão irrestrita e transformou vítimas de abuso emocional em pessoas que pecam quando estabelecem limite. E isso é um erro teológico grave, disfarçado de espiritualidade profunda, repetido com tal frequência que passou a soar como verdade. Honra não é o mesmo que acesso irrestrito. Essa é a distinção que precisa ser pregada com clareza,
porque a confusão entre as duas coisas tem destruído pessoas dentro da própria família de Deus. Honra é uma postura do coração. Ela reconhece o lugar que alguém ocupa, deseja o bem dessa pessoa, ora por ela, não a difama, não a destrói. Acesso é uma realidade prática, é a proximidade física e emocional que você permite a alguém no seu cotidiano, na sua vida interior, nas suas decisões, na sua saúde. Você pode honrar alguém sem dar a essa pessoa acesso irrestrito à sua vida. Você pode respeitar a posição de pai ou mãe sem permitir que essa posição seja usada como instrumento de controle, manipulação, humilhação ou destruição emocional sistemática. O filho pródigo de Lucas 15 saiu de casa. Ele pediu sua herança antecipada, o que na cultura do primeiro século era equivalente a desejar a morte do pai. E foi embora. Quando voltou, o pai correu ao seu encontro. Mas antes de o pai correr ao seu encontro, o filho precisou tomar a decisão de voltar. E para voltar, ele precisou primeiro ter saído. O texto não condena a saída. O texto usa a saída como elemento necessário de uma jornada que o levou de volta. Às vezes, o afastamento é o que permite que uma relação sobreviva, porque a proximidade destruiria os dois. Olhe para o próprio Davi e a relação com Saul. Saul era o rei ungido de Israel. Era a autoridade espiritual e civil da nação. Davi o chamava de pai, se curvava diante dele, se recusava a tocá-lo mesmo quando tinha oportunidade. A honra de Davi por Saul era genuína e profunda. Está registrada no texto de 1 Samuel, com uma consistência que não pode ser ignorada. Mas Saul atirou uma lança em Davi 2 vezes, mobilizou um exército para caçá-lo no deserto. Usou sua própria filha, a esposa de Davi, como peça política, e Davi fugiu. Ele criou distância. Ele saiu do alcance da lança sem abrir mão do respeito pelo homem que segurava a lança. Isso não foi covardia, não foi ingratidão, foi sabedoria. A mesma sabedoria que Provérbios 22:3 descreve. O prudente vê o perigo e se esconde. O ingênuo segue em frente e sofre as consequências. Esse versículo não tem asterisco que diga, exceto quando o perigo carrega o seu sobrenome. O que separa a proteção sábia da fuga covarde não é a distância em si, é o que mora no coração de quem se afasta. Davi não celebrou o sofrimento de Saul. Ele chorou genuinamente quando Saul morreu. Escreveu um lamento. O livro de 2 Samuel começa com esse lamento, por um homem que havia tentado matá-lo repetidas vezes. Isso é honra com distância. Isso é amor que não precisa de proximidade para ser real. Você consegue amar alguém e ainda assim reconhecer que a presença dessa pessoa na sua vida, da forma que ela opera hoje, te destrói. Essas duas coisas não se cancelam. A Escritura tem outro texto que raramente é usado nessa conversa, mas que é preciso. Em Mateus 10:16, Jesus envia seus discípulos e diz que os está enviando como ovelhas no meio de lobos. E então instrui. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência. Jesus ensinou prudência, não masoquismo espiritual, não permanência forçada em ambientes que destroem. Prudência, que avalia o ambiente, reconhece o perigo e age com sabedoria em vez de com ingenuidade piedosa. Aqui é onde a distinção precisa ser feita com cuidado, porque o texto exige honestidade dos dois lados. Existe uma diferença entre se afastar de alguém que genuinamente te fere de forma sistemática e usar "estou me protegendo" como desculpa para o orgulho ferido que não quer trabalhar a ofensa. A diferença se revela pelo fruto interno. O limite saudável traz uma paz que não é indiferença. É a paz de quem parou de se colocar voluntariamente no caminho de uma destruição que estava evitando. Essa paz coexiste com tristeza real pela relação, com oração genuína pelo outro,
com desejo de que as coisas fossem diferentes. A mágoa, disfarçada de limite, ao contrário, alimenta a satisfação com o afastamento, nutre o ressentimento com detalhes lembrados repetidamente e encontra dificuldade em orar pelo outro sem o veneno subindo junto. Você pode se afastar de quem te fere e ainda orar por essa pessoa com o coração limpo. Você pode criar distância sem criar ódio. Você pode dizer, com serenidade e sem crueldade, não consigo estar perto de você agora sem que isso me destrua. E ainda desejar, genuinamente, o bem de quem ficou do outro lado do limite que você estabeleceu. Isso não é falta de amor. Isso é amor que aprendeu que se autodestruir não prova que é real. Amor que entende que a sua integridade também importa. Amor que sabe que um filho destruído não honra o pai de nenhuma forma que faça sentido. Para o cristão que está hoje carregando culpa porque se afastou de um pai que humilha, de uma mãe que manipula, de um irmão que explora, de uma família inteira que usa a religião como instrumento de controle e vergonha, ouça com clareza. Deus não te chamou de filho ingrato por sobreviver. Ele não vai te cobrar no juízo pelo fato de você ter precisado criar distância para não ser destruído. O que ele vai perguntar é se você manteve o coração limpo nesse processo. Se você continuou orando sem transformar a oração em acusação. Se você não trocou a distância necessária pela amargura desnecessária. Porque a amargura é o território onde o afastamento saudável vira prisão espiritual. Proteger-se não é desonrar. Às vezes, e a Bíblia demonstra isso com personagens reais, em situações reais, com consequências reais. Proteger-se é o único gesto de sabedoria disponível. E Deus que criou a sabedoria não vai te condenar por exercê-la. Você tem carregado como culpa aquilo que Deus chamou de cruz. A segunda coisa pela qual cristãos sofrem, e que Deus nunca chamou de pecado, é não sentir vontade de ir à igreja em uma fase de dor. Esse sofrimento específico vem acompanhado de camadas de vergonha que se acumulam, porque a própria ausência parece confirmar a acusação. Se você estivesse bem com Deus, você estaria aqui. E então, o cristão que já está ferido adiciona sobre a ferida original uma segunda camada, a vergonha de estar ferido. E sobre essa segunda camada, uma terceira, a culpa de não conseguir superar rápido o suficiente para voltar. E essa estrutura de camadas de vergonha sobrepostas é exatamente o oposto do que o pai faz quando um filho está no chão. Mas antes de falar sobre o que a ausência pode ou não significar espiritualmente, é necessário fazer uma pergunta que a maioria das pregações nunca faz. Por que esse cristão específico perdeu a vontade de estar presente? Porque a resposta a essa pergunta muda completamente o diagnóstico. E um diagnóstico errado produz tratamento errado, que produz mais dano em cima do dano original. Há uma diferença enorme entre o crente que se afasta da comunidade porque está sendo atraído pelo mundo, porque prefere o entretenimento ao encontro com Deus, porque está deliberadamente construindo vida sem referência ao Pai, e o crente que se afasta porque foi ferido dentro do próprio templo. Tratá-los com o mesmo sermão sobre compromisso e assiduidade é mau pastoreio. É como prescrever o mesmo antibiótico para uma infecção bacteriana e para uma fratura óssea, porque os dois produzem dor. Elias é a figura que a Escritura nos dá para entender esse segundo tipo de ausência. 1 Reis 19. É necessário entender o contexto porque o colapso de Elias só faz sentido quando você vê de onde ele veio. Ele acabara de protagonizar um dos momentos mais extraordinários da história profética de Israel, o confronto no Monte Carmelo. 450 profetas de Baal de um lado, Elias sozinho do outro. E Elias orou, e o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a poeira, a água que havia encharcado tudo ao redor, diante de todo o povo reunido.
Depois disso, Elias correu à frente da carruagem de Acabe por mais de 30 quilômetros até a entrada de Jezreel. O homem estava no pico, espiritual, emocional, fisicamente. E então Jezabel mandou uma ameaça. E algo dentro dele quebrou de um jeito que a vitória do Carmelo não tinha força para segurar. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore de giesta e pediu a Deus que o deixasse morrer. 1 Reis 19:4. Já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse homem estava em colapso total. Não estava em rebelião, estava em colapso. Não estava rejeitando a Deus, estava exausto demais para continuar. E o que Deus fez diante desse colapso é um dos registros mais pastoralmente precisos de toda a Escritura. Não mandou sermão, não mandou repreensão, não mandou um anjo para dizer: levanta, porque sua fé está fraca e você está desapontando o povo de Israel. Mandou um anjo que tocou no ombro de Elias enquanto ele dormia, e havia pão assado sobre as brasas e uma vasilha de água. 1 Reis 19:6. Come, descansa, levanta. E quando Elias comeu e deitou de novo, o anjo voltou uma segunda vez. Levanta-te e come, porque a jornada é grande demais para ti. Versículo 7. A jornada é grande demais para ti. Isso é diagnóstico divino, não é acusação, é reconhecimento da parte de Deus de que o que Elias estava carregando era maior do que um homem consegue carregar sem quebrar. E a resposta de Deus para um homem que quebrou sob peso demais não foi vergonha. Foi pão, foi água, foi toque gentil, foi descanso. E depois, quando havia força suficiente, uma nova comissão, dada com voz mansa e delicada. Não em vento forte que fazia rachar os montes, não em terremoto, não em fogo, em voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Deus calibra a voz para o estado de quem precisa ouvi-la. Quando o filho está no chão, Deus não grita, ele se abaixa. Agora, a distinção que o texto exige, porque a Escritura não tolera que usemos sua misericórdia como justificativa para o que ela mesma condena. Existe uma diferença entre atravessar uma fase de dor, onde a presença física na congregação está difícil, e abandonar Deus no coração. Existem feridas que acontecem dentro da própria igreja. Traições de líderes, humilhações públicas cometidas em nome de disciplina, pessoas usadas e descartadas dentro do espaço que deveria ser o mais seguro do mundo. E quando esse cristão ferido não consegue voltar ao mesmo ambiente onde foi ferido, sem que cada elemento daquele lugar reative uma dor que ainda não sarou, isso não é apostasia. Isso é uma alma que está sangrando, e sangue que ainda está saindo não permite caminhada normal. O perigo real não é a ausência temporária. O perigo é quando a ausência se torna território permanente de coração. Quando o cristão para de buscar a Deus em qualquer forma, fecha a Bíblia, fecha a oração, fecha o coração e começa a construir vida como se Deus não existisse ou não importasse. Isso é diferente. Isso precisa ser confrontado, com amor, com cuidado, com a precisão de quem sabe que o confronto errado vai afastar mais. Mas o cristão que está ferido, que está exausto, que está em uma fase em que 4 paredes específicas de um templo específico são mais gatilho de trauma do que encontro com o Pai. Esse cristão não precisa de sermão sobre assiduidade. Precisa de alguém que vá até ele no deserto e prepare pão. O que esse cristão precisa é de um Elias, que alguém seja para ele, que vá onde ele está, que não comece pelo diagnóstico espiritual, mas pelo cuidado humano, que toque o ombro antes de falar qualquer palavra e que quando finalmente falar diga: a jornada é grande demais para você carregar sozinho. Levanta, come, descansa. Deus ainda está aqui e Ele não está te cobrando por estar no chão.
E para você que está hoje distante fisicamente de uma congregação por causa de uma ferida real, por causa de decepção, de esgotamento, de trauma que ainda não sarou, Deus não está registrando sua ausência como traição. Ele está te perguntando onde dói. E a questão que ele faz não é: por que você não estava no culto domingo passado? A questão é: você ainda está me buscando? Mesmo que seja com uma oração que tem mais lágrima do que palavra, mesmo que seja com uma Bíblia aberta que você lê sem conseguir entender ainda, mesmo que seja com o simples gesto de não ter fechado a porta. Não confunda a ferida com a distância de Deus. Não confunda o processo de cura com abandono. E não permita que ninguém transforme sua dor em prova de desobediência. Porque Deus nunca fez isso com Elias, e Ele não vai fazer isso com você. A terceira coisa pela qual cristãos sofrem, e que Deus nunca chamou de pecado, é questionar a Deus quando está sofrendo. Existe uma versão de piedade que ensina que fé madura não pergunta, que confiar em Deus significa aceitar tudo em silêncio, com serenidade perfeita, sem questionar, sem lamuriar, sem expressar o peso interno de uma experiência que está esmagando. Que o cristão que pergunta por quê está revelando falta de fé. Que a dúvida que nasce do sofrimento é, ela mesma, desobediência. Essa versão de piedade é bonita por fora. Ela produz um tipo de cristão que parece muito estável, muito confiante, muito acima das circunstâncias. E ela é espiritualmente devastadora por dentro, porque ela não tem nenhuma base bíblica sólida, nenhuma. É uma espiritualidade construída mais sobre o conceito de estoicismo greco-romano do que sobre a honestidade brutal das escrituras hebraicas. Abra o livro de Jó. Não o resumo do livro de Jó, o livro de Jó. Leia o que Jó realmente diz no meio da sua dor, sem filtrar para fazê-lo soar mais aceitável do que o texto registra. Ele não estava fazendo teologia serena debaixo de uma palmeira. Ele estava sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de barro, depois de ter perdido os 10 filhos em um único dia, o patrimônio de décadas e a saúde do próprio corpo, em questão de dias. E no meio desse colapso, Jó disse coisas que fariam muitos comitês eclesiásticos modernos pedirem sua carta de transferência imediatamente. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó 3:3. Pereça o dia em que nasci. Ele acusou Deus de tê-lo feito alvo deliberado. Jó 7:20. Por que me puseste por alvo teu? Ele questionou a justiça de Deus em termos que não são vagos ou poéticos, são diretos e pesados. Jó 19:7. Eis que clamo por violência e não sou ouvido, grito por socorro e não há justiça. Esse é o texto que Deus inspirou. Esse é o livro que ele quis que estivesse no cânon das Escrituras, lido por gerações, disponível para qualquer pessoa que está sofrendo e que se sentiu culpada por ter feito perguntas parecidas. E no final do livro, depois de 4 capítulos de resposta divina, que não explicam as razões do sofrimento de Jó, mas revelam a grandeza de um Deus que estava presente o tempo todo, o que o Senhor diz sobre os amigos de Jó? Os amigos que ficaram ao lado de Jó tentando defender a honra de Deus com teologia clínica, argumentando que o sofrimento de Jó era evidência de pecado não confessado, que a dor é sempre consequência de desobediência. Deus diz para Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó 42:7. Releia isso. Os que falaram reto sobre Deus não foram os que ficaram em silêncio respeitoso, defendendo os caminhos divinos com argumentos organizados. Foi o homem que gritou. Foi o homem que perguntou. Foi o homem que não conseguiu segurar o peso da sua dor em nome de aparência espiritual e foi honesto com Deus sobre o que estava sentindo. Porque ele foi honesto,
porque ele levou sua dor diretamente a Deus em vez de engoli-la, de performar fé que não estava sentindo, de sorrir para os amigos enquanto a alma estava partida. E Deus honrou essa honestidade de uma forma que nunca honrou o silêncio calculado dos amigos teólogos. Davi escreveu no Salmo 22 as palavras que Jesus repetiria na cruz, palavra por palavra. Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Isso é fé fraca? Isso é falta de confiança? Não, isso é a expressão mais honesta de uma alma que está tão dentro do sofrimento que não consegue ver a saída, mas que ainda está falando com Deus sobre isso, ainda está olhando para Deus. A pergunta por quê, dirigida a Deus, não é abandono de Deus, é prova de que você ainda está olhando para Ele, de que você ainda acredita que Ele tem a resposta, de que você ainda considera que Ele é a pessoa certa para a pergunta mais difícil da sua vida. O homem que para de perguntar pode ter parado de olhar. O homem que ainda pergunta ainda está de frente para Deus, mesmo que seja com raiva, mesmo que seja com confusão, mesmo que seja com uma dor que distorce temporariamente a perspectiva. Abacuque abriu seu livro com uma acusação direta. Até quando, Senhor, clamarei e tu não ouvirás? Ou bradare a ti por causa de violência e tu não salvarás? Abacuque 1:2. Isso não é a introdução suave de um profeta que está bem. Isso é um homem à beira do limite, que não entende o que Deus está fazendo, que vê a injustiça do seu tempo e não consegue reconciliar o que vê com o Deus que crê. E Deus não o repreendeu por isso. Deus respondeu, não com todas as respostas que Abacuque queria, mas com presença, com perspectiva eterna, com revelação suficiente para que Abacuque pudesse fechar o mesmo livro dizendo, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17, 18. Ele não chegou lá fingindo que a pergunta inicial não existia. Ele chegou lá atravessando a pergunta, não evitando-a. Jeremias escreveu um livro inteiro chamado Lamentações. Um livro que começa com choro. Como está solitária a cidade que era tão populosa? Lamentações 1:1. E termina com uma pergunta que não recebe resposta clara no texto. Por que nos esquecereis totalmente? Por que nos abandonareis por tão longo tempo? Lamentações 5:20. Isso está na Bíblia. Deus inspirou esse livro. Ele quis que as gerações seguintes lessem um profeta que chorou sem resolução imediata, que perguntou sem resposta imediata, que não fingiu que estava bem quando não estava, e que ainda assim, no meio do 3º capítulo, encontrou suficiente firmeza para dizer: as misericórdias do Senhor não têm fim, as suas misericórdias não se esgotam, renovam-se cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Essa frase não seria preciosa sem o contexto de dor que a envolve. Ela é preciosa exatamente porque nasceu dentro da lamentação, não apesar dela. A distinção que precisa ser feita com precisão, há uma diferença entre questionar e rejeitar, entre perguntar e blasfemar, entre a dúvida que busca e a incredulidade que recusa. Questionar é uma alma ferida que ainda acredita que Deus tem respostas e que vai buscá-las diretamente com Ele, em vez de fingir que não precisa delas. Rejeitar é uma vontade que decidiu que Deus não merece mais consideração, que fechou a questão antes de buscar resposta, que não pergunta porque não quer ouvir. Perguntar é filho que não entende a decisão do pai, mas ainda está na mesma casa, ainda está falando com ele, ainda está esperando que a conversa avance. Essa é a linha, e ela é mais larga do que a teologia popular costuma ensinar. Para você que está hoje numa fase em que não consegue orar sem a pergunta "por quê?" saindo antes de tudo, você está em boa companhia bíblica. Para você que está carregando uma dor que não faz sentido e olhando para o céu sem entender o silêncio,
Você está andando no mesmo território de Jó, de Davi, de Jeremias, de Abacuque, de Jesus na cruz. Deus não está ofendido com a sua pergunta. Ele está esperando que você a traga a Ele, em vez de a engolir, em nome de uma espiritualidade que descobrimos nunca existiu nas páginas que ela diz respeitar. A quarta coisa pela qual cristãos sofrem e que Deus nunca chamou de pecado é sentir raiva diante de uma injustiça. Existe uma teologia de superfície que pinta o cristão ideal como alguém que recebe qualquer coisa com serenidade permanente, sem reação emocional intensa, sem indignação, sem nenhum fogo interno diante do que é errado. Que confunde mansidão com passividade emocional, humildade com ausência de resposta moral, paciência com indiferença ao sofrimento alheio. Essa imagem não é santidade, é anestesia espiritual. E ela não tem correspondente honesto nas páginas da Bíblia. A escritura que mais clareza traz sobre esse ponto não está em um livro dos profetas, não está nos Salmos, está em uma epístola pastoral. Efésios 4:26. Paulo escreve: e a escolha da palavra no original grego é deliberada, é um imperativo, é um comando. Irai-vos, e não pequeis. Ele não diz, nunca sintam raiva. Não diz, a raiva é sempre sinal de imaturidade espiritual. Não diz, o cristão maduro superou a capacidade de se indignar. Diz, irai-vos. A raiva não só é possível, como é, nesse texto, pressuposta como parte da experiência emocional legítima de um crente. O mandamento não é não sentir. O mandamento é não pecar dentro do que você sente. São coisas radicalmente diferentes, e confundi-las tem custado a muitos cristãos a capacidade de responder moralmente ao que é errado, porque eles aprenderam que qualquer resposta emocional forte é, em si mesma, suspeita. Isso é relevante demais para ser deixado em abstrato, porque abstrato não salva ninguém, o que significa que a raiva em si não é pecado. Significa que quando você descobre que uma criança foi abusada e sente um fogo de indignação subir dentro de você, isso não é pecado. É resposta moral adequada ao que é moralmente inaceitável. Significa que quando você vê alguém sendo explorado, enganado, destruído pela ganância ou pela crueldade deliberada de outro, e algo em você reage com calor, com recusa, com vontade de que o que está errado pare. Isso não é falta de mansidão, é a imagem de Deus em você respondendo ao que Deus também odeia. Porque Deus odeia a injustiça. Ele a nomeia com precisão. Ele a julga sem hesitação. Ele a condena nas páginas da Escritura com uma força que deveria fazer tremer qualquer um que a pratica, inclusive dentro da casa de Deus. Jesus entrou no templo e virou as mesas dos cambistas. João 2,15 descreve que ele fez um açoite de cordas. Não como detalhe decorativo, mas como ação deliberada e fisicamente expressiva de uma indignação que era completamente santa. Ele disse, não façais da casa de meu pai uma casa de mercado, e não parou por aí. Em Marcos 11, quando voltou ao templo no dia seguinte, repetiu a ação. Não foi impulso passageiro, foi postura moral consistente diante de uma profanação que não era aceitável, independente de quem estava se beneficiando dela, independente de quantas pessoas estavam envolvidas, independente de qual era a tradição estabelecida. E em Marcos 3, quando os fariseus ficaram em silêncio calculado diante de um homem com a mão ressequida, não querendo que Jesus curasse no sábado, mais preocupados com o regulamento do que com o sofrimento humano à sua frente, o texto diz algo que a maioria das pregações passa rapidamente, e olhando para eles em redor com indignação, entristecido pela dureza dos seus corações. Marcos 3:5. Indignação e tristeza ao mesmo tempo. Em Jesus, indignação pela injustiça, pela crueldade calculada de pessoas que preferem um regulamento à restauração de um ser humano.
tristeza pela condição espiritual das pessoas que escolheram essa crueldade. Ira santa não elimina a compaixão. Ira santa não se satisfaz com a punição do outro. Ela quer que o mal pare, e ela sente o peso da condição humana que produz o mal, sem deixar de nomear o mal como mal. A linha que separa a raiva legítima do pecado está em 3 lugares específicos que o texto bíblico identifica com clareza. Primeiro, o alvo da raiva. Raiva de injustiça, que é sobre o dano causado ao outro, sobre o que é objetivamente errado, é diferente de raiva de inconveniência pessoal, que é sobre o desconforto do próprio ego. Uma é resposta moral. A outra é resposta narcísica. Segundo, a trajetória da raiva. Efésios 4:26 continua: Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A raiva que não encontra processamento, que não é entregue a Deus, que não caminha para alguma forma de resolução ou de entrega, se transforma em amargura. E Efésios 4:31 condena a amargura explicitamente, porque a amargura é raiva cristalizada em identidade e ela contamina tudo ao redor. Terceiro, a ação que a raiva produz. Raiva que gera voz pelo sem voz, que gera recusa de compactuar com o que é errado, que gera proteção de quem está sendo destruído. Essa raiva está do lado certo. Raiva que gera crueldade, que alimenta vingança, que destrói reputação, que se expressa em descontrole verbal ou físico. Essa atravessou a linha. O sentimento não é pecado. A ação pecaminosa que o sentimento pode gerar é onde o pecado começa. Para o cristão que hoje está com raiva porque foi tratado com injustiça manifesta, porque viu alguém que amava sendo destruído por quem tinha poder sobre ele, porque descobriu que foi enganado deliberadamente por alguém que professava os mesmos valores. A raiva que você sente não é, em si mesma, evidência de falta de graça. É evidência de que você ainda tem senso moral funcionando. O que você faz com essa raiva é onde a questão espiritual começa. Romanos 12:19 diz: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Isso não é frase para adormecer a consciência diante do que é errado. É a transferência da execução da justiça para o único com sabedoria e autoridade perfeitas, para executá-la sem excesso, sem erro, sem parcialidade. Você pode sentir a raiva da injustiça e ainda confiar que Deus é o juiz justo. Você pode nomear o que foi errado e ainda não tomar nas próprias mãos a retribuição que só Ele pode fazer com justiça perfeita. A quinta coisa pela qual cristãos sofrem e que Deus nunca chamou de pecado é cortar contato com alguém que você já perdoou. Esse é um dos equívocos mais persistentes e mais danosos dentro da teologia popular cristã, e ele causa dano duplo. Primeiro, faz pessoas que precisam de proteção sentirem que estão pecando ao se protegerem. Segundo, distorce completamente o que a Bíblia ensina sobre perdão, transformando-o em um ideal tão impossível de alcançar que ninguém consegue praticá-lo de verdade. E então, ou a pessoa desiste do perdão, ou mantém contato destrutivo em nome de uma virtude que o texto bíblico nunca exigiu dessa forma. O equívoco começa com uma premissa não declarada, mas amplamente assumida, que perdão verdadeiro significa restauração completa e imediata de relacionamento. Que se você realmente perdoou, o acesso é restabelecido, a confiança volta automaticamente e as coisas voltam ao que eram antes da traição. Que qualquer distância mantida após o perdão é evidência de que o perdão não foi completo. Essa premissa não tem base bíblica. Ela não existe em nenhum texto que possa ser honestamente exegesiado para sustentar essa conclusão. E ela é perigosa precisamente porque usa a seriedade do perdão, que é real, que é bíblico, que é central ao Evangelho, como instrumento de coerção para forçar pessoas a se recolocarem voluntariamente em posição de vulnerabilidade diante de quem as destruiu.
Perdão é o ato pelo qual você liberta seu coração do direito de cobrar do outro o que ele te deve. Ele acontece internamente diante de Deus e, às vezes, sem nenhuma interação com a pessoa que errou. É uma decisão de fé, sustentada pela graça, que não depende do arrependimento do outro para ser real. Porque se dependesse, você seria prisioneiro do estado espiritual de quem te feriu, e sua liberdade interior estaria nas mãos de alguém que pode nunca se arrepender. Jesus disse do alto da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Eles não pediram perdão, não demonstraram arrependimento, continuavam pressionando os cravos, e o perdão foi declarado, porque perdão, nesse nível profundo, é sobre a condição do coração de quem perdoa, não sobre a condição moral de quem errou. Mas confiança é diferente, completamente diferente. Confiança é construída por evidência acumulada ao longo do tempo. Ela se forma através de padrões consistentes de comportamento verificável, através de frutos que permanecem quando o ambiente muda, através de arrependimento que produz mudança real, não mudança performática que dura enquanto a pressão da consequência está presente. E ela pode ser completamente destruída por uma traição profunda e depois precisar ser reconstruída tijolo por tijolo, se é que vai ser reconstruída. Essas são duas operações diferentes do coração, acontecendo em cronogramas diferentes, exigindo coisas diferentes de partes diferentes da pessoa. Você pode perdoar alguém no mesmo dia em que a ferida aconteceu. Você pode genuinamente, pela graça de Deus, libertar seu coração do peso do ressentimento e da cobrança. E ainda assim, levar anos para reconstruir a confiança que foi destruída, ou reconhecer que, dada a profundidade da traição e a ausência de evidência de mudança real, a reconstrução da confiança simplesmente não é sábia naquele momento. Isso não é hipocrisia, isso não é perdão incompleto, isso é sabedoria operando dentro do perdão. José perdoou seus irmãos. Isso é claro em Gênesis 50, 19 e 21, onde ele chora e diz que não está no lugar de Deus para julgá-los. Mas quando eles desceram ao Egito pela primeira vez, José não se revelou imediatamente. Ele os testou. Gênesis 42 registra que José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E que José agiu como estranho com eles, falou duramente com eles, e os colocou em posição que permitia observar se havia mudança real desde aquele dia em que o jogaram na cisterna. Ele verificou, não por crueldade, não por vingança, mas por sabedoria. Ele queria ver se os homens que estavam à sua frente eram os mesmos que o tinham vendido, ou se havia algo diferente neles agora. Perdão sem processo de verificação de mudança não é virtude automática. Às vezes, é ingenuidade que se coloca de volta no caminho de ser destruída pelas mesmas mãos que já destruíram antes. A distinção que o texto exige com honestidade. Há uma diferença entre manter distância como proteção sábia e manter distância como instrumento de punição deliberada. A proteção sábia coexiste com oração genuína pelo outro, com ausência de prazer no sofrimento do outro, com coração que não alimenta o ressentimento ativamente. Ela é sobre preservar sua integridade enquanto não há evidência suficiente de que a reaproximação é segura. A punição deliberada, ao contrário, alimenta satisfação com o afastamento, usa a distância como forma de tortura calculada e encontra prazer em negar ao outro o que ele quer. Uma é proteção. A outra é vingança com aparência de limite. Para o cristão que está hoje carregando culpa porque perdoou, genuinamente, dolorosamente, pela graça de Deus, e mesmo assim não consegue, e talvez não deva ainda, restabelecer o relacionamento como era antes. O perdão que você deu foi real.
A proteção que você está exercendo não invalida esse perdão. Você pode amar alguém à distância. Você pode desejar o bem de alguém sem dar a essa pessoa acesso ao seu coração enquanto não há frutos verificáveis de mudança real. Perdão liberta você da prisão do ressentimento. Ele não te obriga a desbloquear a porta da sua vida para quem pode destruir o que está sendo reconstruído. A sexta coisa pela qual cristãos sofrem e que Deus nunca chamou de pecado é não conseguir confiar de novo imediatamente. Isso está diretamente ligado ao ponto anterior, mas o sofrimento que gera é diferente e merece tratamento próprio. Porque aqui não é a culpa de quem se afastou fisicamente, é a culpa interna de quem ficou, de quem quer reconstruir, de quem entende que deveria confiar e até deseja confiar, mas simplesmente não consegue sentir a confiança voltando na velocidade que o outro espera, ou que a própria voz interna considera adequada. E então vem a acusação, às vezes externa, às vezes interna, de que a lentidão da confiança é prova de que o perdão não foi real. Esse é um dos mecanismos de abuso mais sofisticados que existem dentro de relacionamentos destruídos por traição, e ele opera igualmente dentro de casamentos, de amizades, de relações pastorais. Funciona assim: a pessoa que errou pede perdão, e quando o perdão é dado, mas a confiança não volta imediatamente, ela inverte o ônus e torna o que foi ferido responsável pela reconstrução que deveria ser sua. Você disse que perdoou, mas ainda não confia em mim, então você não perdoou de verdade. E o que foi ferido, carregando já o peso da traição original, adiciona agora o peso de culpa por não estar se curando rápido o suficiente. Isso é crueldade dobrada. E ela frequentemente opera com linguagem espiritual, o que a torna mais difícil de nomear e resistir. A confiança não é uma decisão de vontade da mesma forma que o perdão. Ela tem componentes racionais, evidência observada e verificada ao longo do tempo, e componentes emocionais profundos, uma sensação de segurança interna que se reconstrói depois de ter sido quebrada. Quando essa sensação de segurança é destruída por uma traição significativa, ela não volta porque a vontade consciente decidiu que deveria. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é como o coração humano funciona. E Deus, que criou esse coração, sabe exatamente como ele funciona. Ele não vai te cobrar por funcionar da forma que ele te criou para funcionar. O encontro de Jesus com Pedro em João 21 é um dos textos mais pastoralmente precisos sobre reconstrução de confiança que existe na Escritura. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, não uma vez em momento de fraqueza súbita, mas 3 vezes com progressão deliberada, sendo que a terceira negação veio acompanhada de juramento. Lucas 22:60 registra que Jesus olhou para Pedro no exato momento da terceira negação. E Pedro foi para fora e chorou amargamente. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele não ignorou o que havia acontecido. Não disse: "Todos foram perdoados, vamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido." Ele criou um encontro específico, numa manhã específica, à beira do mar de Tiberíades, com pão e peixe assados no fogo, e conduziu uma conversa deliberada e cuidadosa. "Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes?" João 21:15, 3 vezes, uma por cada negação. O texto diz que Pedro ficou entristecido porque Jesus perguntou pela terceira vez. Versículo 17. Porque a repetição da pergunta o obrigava a ficar com o peso do que havia feito, não como tortura, mas como processamento real. Jesus não deixou a negação enterrada sob um perdão genérico. Ele a abordou diretamente, especificamente, com o número exato de repetições que o evento original havia tido. Ele criou um processo de restauração que tinha a mesma forma da ruptura,
Porque a restauração que não tem a mesma profundidade da ruptura não restaura nada de verdade. E depois de cada pergunta e resposta, uma nova comissão. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Se o próprio Jesus, que tem autoridade perfeita para simplesmente declarar tudo restaurado e ignorar o processo, escolheu criar um processo deliberado de reconstrução de relacionamento com Pedro, isso nos diz algo de enorme importância sobre como a confiança funciona. Ela precisa de encontro com o que foi quebrado, não de desvio ao redor dele. Precisa de tempo que não é determinado pelo que quem errou considera suficiente, mas pelo que a relação e a pessoa ferida conseguem honestamente receber e processar. Precisa de frutos que demonstram que a mudança é real, não promessa de que vai mudar, não arrependimento performático que dura enquanto a consequência está presente, mas frutos verificáveis ao longo de um período que a pessoa ferida tem o direito de definir. Para você que está hoje sentindo culpa porque não consegue confiar de novo na velocidade que o outro espera, não confunda a lentidão da reconstrução de confiança com a ausência de perdão. São processos diferentes, acontecendo em velocidades diferentes, exigindo coisas diferentes. E o ônus da reconstrução da confiança é de quem a destruiu, não de quem foi destruído. Cabe a quem errou produzir os frutos que tornem a confiança possível. Cabe a quem foi ferido manter o coração aberto à possibilidade, não forçar o sentimento antes de haver razão para senti-lo. Confiança volta quando tem razão para voltar. Essa é sabedoria, não pecado. A sétima coisa pela qual cristãos sofrem e que Deus nunca chamou de pecado é desejar prosperar e sair da escassez. Esse talvez seja o tema em que a confusão teológica cause o dano mais amplo, porque ela afeta não só a vida espiritual, mas as decisões concretas que uma pessoa toma sobre trabalho, dinheiro, ambição legítima e dignidade humana. E o que torna essa confusão particularmente difícil de navegar é que ela vem de dois lados opostos simultaneamente. De um lado, existe uma teologia que condena qualquer desejo de prosperidade material como materialismo disfarçado de fé, que trata a pobreza como virtude automática e a riqueza como evidência, quase inevitável, de compromisso espiritual comprometido, que cita os profetas condenando ricos sem o contexto de que esses profetas estavam condenando ricos que exploravam viúvas, que acumulavam por injustiça, que oprimiam trabalhadores, não qualquer pessoa que trabalhou honestamente e foi bem-sucedida, que trata Tiago 5 como se fosse endereçado a qualquer pessoa que tem mais do que o mínimo, quando o texto claramente está falando de acumulação em cima de exploração. Essa teologia produz cristãos que sentem vergonha de querer prosperar, que não conseguem perseguir oportunidades legítimas sem culpa, que associam pobreza com santidade e sucesso com mundanidade. Do outro lado, existe uma teologia que promete prosperidade material como consequência automática e garantida de fé suficiente, que transforma bênção em produto, Deus em prestador de serviço financeiro e fé em técnica de atração de riqueza, que cita os textos de prosperidade do Antigo Testamento sem o contexto de aliança que os envolve, e que silencia deliberadamente sobre Jó, sobre os apóstolos martirizados, sobre o próprio Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça. Essa teologia produz cristãos que, quando a prosperidade prometida não vem, concluem que sua fé foi insuficiente e carregam culpa por uma falha que nunca foi deles. Ambas estão erradas. Ambas distorcem o texto. Ambas causam sofrimento real em pessoas reais que merecem precisão bíblica sobre um tema que afeta profundamente suas vidas. O que a Escritura realmente ensina começa com uma observação que a teologia popular frequentemente ignora. Abraão,
era extremamente rico. Gênesis 13:2. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Isso não é apresentado como problema moral a ser resolvido. É apresentado como fato descritivo de um homem que caminhava com Deus. Isaac plantou no mesmo ano em que havia fome na região e colheu 100 vezes mais do que havia semeado. E o texto diz explicitamente que o Senhor o abençoou. Gênesis 26:12. Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus, e Deus lhe deu sabedoria, e com ela riquezas e honra que Salomão não havia pedido. 1 Reis 3:13. Jó, no final do livro, tinha o dobro do que tinha antes. Jó 42:10. Esses não são textos marginais. São narrativas centrais da Escritura, envolvendo figuras que a Bíblia apresenta como modelos de fé, em relacionamentos de aliança genuína com Deus. O problema nunca foi a riqueza. O problema é o que o coração faz com ela e o que ela faz com o coração. A frase de Paulo em 1 Timóteo 6:10 é constantemente citada de forma incompleta. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. A orientação do coração que coloca a acumulação acima de tudo, acima de integridade, acima de pessoas, acima de Deus, é o que Paulo condena. E no mesmo capítulo, Paulo instrui Timóteo sobre o que dizer aos que são ricos neste século, que não sejam altivos, nem ponham sua esperança na riqueza incerta, mas que sejam ricos em boas obras, liberais e generosos. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Ele não diz aos ricos que distribuam tudo e se tornem pobres para provar santidade. Diz que segurem o que têm com mão aberta, com coração generoso, com identidade não construída sobre o que possuem. A parábola dos talentos em Mateus 25 condena o homem que enterrou o que havia recebido com medo de arriscar e elogia os que multiplicaram. O senhor da parábola não disse ao servo que havia multiplicado: você devia ter ficado com o mínimo para não parecer ambicioso. Disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Deus não é glorificado pela estagnação deliberada de pessoas que têm capacidade de gerar, de criar, de multiplicar o que receberam. A mordomia inclui crescimento, não acumulação egoísta, mas crescimento real com as capacidades que foram confiadas. A distinção que precisa ser feita com cuidado clínico. Há uma diferença entre querer prosperar e ser escravo da prosperidade. Entre trabalhar para sustentar a família com dignidade e vender a integridade para subir mais rápido. Entre ganhar com honestidade e explorar o outro para ganhar mais. Entre usar riqueza como ferramenta de generosidade e cuidado e usá-la como medida de valor pessoal ou como instrumento de poder sobre outros. O sinal mais claro de que o dinheiro passou a ocupar o lugar que só Deus deveria ocupar não é o quanto você tem, é o que você está disposto a sacrificar para tê-lo e o que você sente quando o perde. Se a perda de patrimônio destrói sua identidade, seu relacionamento com Deus, sua capacidade de confiar, o dinheiro era ídolo. Se você consegue dizer como Jó: o Senhor o deu, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor, o dinheiro era ferramenta. Paulo escreveu em Filipenses 4:11: aprendi a estar contente em qualquer estado em que me encontre. A palavra grega para contente ali é autarkis, que significa suficiência interna, não dependência das circunstâncias externas para o estado interior. E Paulo aprendeu isso, não nasceu com isso. Ele diz explicitamente que aprendeu, que foi um processo. E esse mesmo Paulo trabalhava como fabricante de tendas. Tinha redes de apoio financeiro, aceitava colaboração material de igrejas. Contentamento não é passividade, não é ausência de desejo de melhorar as circunstâncias. É a paz interior que não depende das circunstâncias para existir.
e que, por não depender delas, pode trabalhar para mudá-las sem ansiedade que destrói. Para o cristão que está hoje em escassez e deseja genuinamente mudar essa realidade, que quer estudar, empreender, trabalhar com mais estratégia, criar algo que gere valor e sustente quem depende dele, Deus não está olhando para esse desejo com desaprovação. Ele criou seres humanos com capacidade criativa, com vocação para o trabalho, como expressão de sua imagem, com responsabilidade de administrar bem o que recebem e de cuidar das pessoas que dependem deles. Querer fazer isso bem, querer fazer isso melhor, querer sair de uma situação de escassez que limita sua capacidade de cuidar, de dar, de construir, isso não é mundanidade, é mordomia. É responsabilidade, é a resposta correta à parábola dos talentos. Você tem carregado como culpa aquilo que Deus chamou de cruz? Ao longo dessas 7 realidades, o que emerge é um perfil claro de como a culpa religiosa opera. Ela pega experiências que são humanas, que são, às vezes, sábias, que são, às vezes, a única resposta honesta disponível diante de circunstâncias reais, e as trata como sintoma de falha espiritual. Ela faz isso com ênfase torta, com silêncio estratégico, com a metade de um versículo citado sem o contexto que o outro lado contém. E o cristão que está no chão, já carregando a dor da experiência, adiciona sobre essa dor o peso da condenação por estar no chão, e fica mais paralisado ainda. A resposta para tudo isso não é jogar fora a seriedade bíblica em relação ao pecado real. Há pecado real. Há coisas que Deus claramente nomeia como transgressão, que Ele confronta com precisão nas Escrituras, e para as quais a resposta correta é confissão genuína, arrependimento real e mudança de direção. A consciência que acusa nem sempre está errada. Às vezes, está absolutamente certa, e silenciá-la seria desastre. A palavra não é ambígua sobre isso, mas a palavra também é clara, com uma clareza escrita com sangue, com lágrimas, com décadas de fidelidade de pessoas que sofreram de formas que não merecem ser romantizadas, que há sofrimentos que não são pecado, há dores que Deus não causou como castigo. Há limitações humanas que Ele conhece e respeita. Há perguntas que Ele aguenta ouvir. Há processos de cura que levam o tempo que levam, sem o prazo que a impaciência alheia quer impor. Há proteções que são sabedoria, não covardia. Há desejos legítimos que refletem a imagem de um Deus que trabalha, que cria, que multiplica e que criou seres humanos para fazer o mesmo. No centro de tudo isso está a figura de um Salvador que não chegou ao mundo para adicionar culpa aos que já estavam esmagados sob o peso dela. Ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. O convite não é para os que estão bem. É para os cansados, para os que carregam peso, para os que chegam sem ter conseguido resolver tudo, sem ter superado tudo, sem ter entendido tudo, e que precisam de um Pai que os receba como estão e não como deveriam estar. Traga esse peso a Ele, não para ouvir que tudo o que você fez está correto, porque a palavra vai continuar sendo precisa sobre o que é pecado, mas para ouvir, a partir dela, o que Ele realmente chama de pecado e o que Ele chama de cruz, porque são coisas diferentes, e confundi-las tem custado gerações de cristãos a capacidade de se aproximar do Pai exatamente quando mais precisariam. Ele está esperando, com pão, com água, com voz mansa e delicada, com toque gentil no ombro de quem já não tem força para continuar sozinho. E com as palavras que Elias precisou ouvir no deserto, as mesmas que você precisa ouvir hoje. A jornada é grande demais para você carregar assim. Levanta, come, descansa, ainda há caminho pela frente, e eu estou nele com você.